Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 14 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus, que será proferida pelo nosso amigo Augusto. E logo depois nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, como todas as sextas, nos reunimos em Teu nome, para que assim possamos, Mestre, através desse estudo que fazemos, estarmos próximos de Ti. E sabedores que somos, que aqui estás, nos intuindo, nos orientando através da espiritualidade amiga, te rogamos, Mestre amigo Jesus, que os nossos irmãos espirituais possam nos ajudar a mantermos essa vontade firme de todas as sextas, estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando, Mestre amigo Jesus, estes ensinamentos tão importantes para o nosso crescimento moral. E que possamos, Mestre amigo Jesus, com a Tua ajuda, cada vez mais estreitarmos os nossos laços de amor, não só contigo, Mestre amigo Jesus, mas com os nossos irmãos de caminhada. E assim possamos, Mestre amigo Jesus, cumprir aquilo ao qual nos comprometemos contigo. Obrigado, Mestre amigo Jesus, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Como nós vimos até agora, a expedição de estudo de uma semana, que olha, puxada assim, uma semana em nosso lar. Acho que é uma semana que cabe bem um mês dentro. Saíram de nosso lar, nada de pegar a estrada asfaltada, pegaram estradas secundárias. Chegaram no posto de socorro, fizeram uma pausa, um descanso, um aprendizado, se mandaram para a crosta. Aí você já sabe, os quilômetros finais para chegar aqui na crosta foram quilômetros que não dava para vir no carro voador, né, como ele descreve, e eles vieram a pé. Pronto, finalmente chegaram na crosta. O que é que o Aniceto disse? Vamos para o mar, que é para a gente se restabelecer. Chegaram lá no mar, respiraram, coisa boa. E o Aniceto diz para os dois, agora vamos para um ponto do nosso lar que vocês estão fatigadíssimos, ou seja, cansado. Estão, claro, Vicente e André Luiz, porque o Aniceto está firme e forte. E agora eles vão procurar um reconforto para essas duas criaturas. Na Terra, né? Na Terra. Porque eles estão cansados é da psicosfera. Não é o fato de estar andando, né? É a psicosfera. Então, esse repouso é um ambiente dentro da Terra que não tem a densidade de aonde eles estão. Então, eles vão atrás desse ambiente que tem uma psicosfera menos densa para eles repousarem, refazer suas energias, entendeu? Então, é como se tivesse, de repente, imagina você no incêndio, onde tem muita fumaça, que você está ali meio que sufocado, falta ar, você fica tonto, pode ir até a óbito realmente. De repente você precisa sair um pouco dali e respirar puro. É uma comparação ainda curta, acredito eu, em relação à densidade da psicosfera que eles estão se deparando. Porque que eles têm reclamado muito é da psicosfera. O André Luiz fala, inclusive, falta de ar, né? A dificuldade de respirar. Ah, tia, eles têm pulmões? Lembra que existe um corpo perispiritual, gente, que é um organismo também, tá? A gente já estudou isso lá no livro Nosso Lar. Oficina de Nosso Lar, número 34, capítulo. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, presta atenção nisso aqui, surpreendia-me sobremaneira, ou seja, muito,
por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, porque é a primeira vez que ele vem à Terra, depois que ele desencarnou? Não, ele já veio visitar a própria família. Só que ele não teve essa visão. Olha só. Seguindo os passos de transeuntes, vários, ou colados a ele. Gente, vou repetir aqui, presta atenção. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos dos transeuntes, das pessoas que estão ali passando, né? Vários, seguindo os passos das pessoas, ou colados a eles. Em abraço singular, colados a ele. Era vários. Eu me recordo da minha irmã, muito jovem ainda, sentada à frente de casa, e ela entrou meio desesperada. Eu disse: o que foi, mana? Ela disse assim: mana, eu vi o fulano e o Beltrano que estavam bebendo lá no canto da rua, e eles foram andando e vindo, e de repente eu vi, mana, duas pessoas saindo deles. Ela era muito jovem ainda, né? Então, eles estavam bebendo e essas duas entidades coladas, um com cada um deles. E ela viu as entidades saírem deles. Por isso o termo que ele usa aqui é abraçados. Porque o espírito, ele não entra no corpo do outro, isso não existe. É um acoplamento do organismo, perispírito a perispírito, né? Então, por isso essa sensação de acoplar, acho que essa é a palavra, mas não entrar, ok? Muitos dependuravam-se a veículos. Pensa, o veio, tu tá achando que tá sozinha no teu carro, deu uma poção empendurado? Olha que coisa inusitada. Mas a gente também vai ler isso no livro Libertação. Lembra quando a Margarida foi para a igreja, né? Exatamente, foi à igreja, exatamente. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros. Então, alguns olhavam para eles, das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras, que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então, tão escuros, tão densos eles, e reunia ali um grupo, eles eram como se fosse uma nuvem escura. Então, alerta pra gente, né? Por isso que a gente diz: por que tu vieste que ficou tão pesado? Tão pesado. Vem com alguém mesmo, né? É verdade. E quando a gente sai à rua? Né? E quando a gente sai à rua? Mais ainda quando a gente está em grupo, né? Ter cuidado com as atitudes que chamam o efeito manada, porque não é só os encarnados, mas todo esse povo. E é em todos os lugares, né? Não existe aquele negócio assim, em todos os lugares nós temos que estar vigilantes e atentos. Todos os lugares. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Então, o fato de você ser espírito, isso não te dá certeza que tu vai ver todos os espíritos. Da primeira vez que ele veio à casa, ele não se deparou com essas visões, ele não viu. Mas o que a gente ele acabou de lembrar aqui, Aniceto lembrou. Aniceto aplicou vou usar o termo passe, um passe, para que ele pudesse enxergar um pouco mais. Lembra disso? Sim. Foi feito lá antes dele sair da instituição, do nosso lar. Antes ele era visita, agora ele trabalha. Exatamente, agora ele está fazendo um curso realmente, de aprimoramento. Então ele está como um trabalhador, é como a gente diz aqui, aprende fazendo. Então agora ele começa a enxergar o que ele não enxergou antes, mesmo sendo espíritos inferior. Olha que interessante, né? Então a gente acha que vai virar espírito, que vai enxergar tudo. Tu imagina André Luiz vindo a primeira vez à casa dele, com a mente totalmente perturbada ainda, e se deparar com esse monte de imagem, ele ia ficar bem ou não? Então olha como a misericórdia divina é sábia, gente. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor.
nas ruas ao de pessoas encarnadas. Então, o número de pessoas encarnadas e o número de desencarnadas era maior ainda. Em contínuo vai e vem. Vai encarnado para lá, vem desencarnado. Vai encarnado, vem desencarnado. Por isso que às vezes a gente sente uma necessidade de um lugar ermo, né? Distante, isolado, né? Porque às vezes você vai para um lugar distante, mas tá 500 mil pessoas lá dentro. Às vezes é um lugar calmo, tranquilo, a gente precisa. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Recomendavam-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental, ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Então, aqui ele solicita, recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. Porque fortaleza mesmo, qual é a função de uma fortaleza? Defesa, proteção. E isso também serve para todos nós. Buscar realmente essa fortaleza mental. No dia a dia, constantemente. Porque, olha, gente, às vezes é uma coisinha só que a gente dá a guarida e essa porta se reganha de um jeito, se abre de um jeito, que esses espíritos aproveitam e desestrutura totalmente a nossa vida. E é bem pessoal, e é bem assim o nosso dia a dia que a gente escuta, né? Ai, não sei, de repente me deu uma coisa, fiquei tão mal, não sei o que, e a pessoa não luta, ela vai se entregando, né? E aqui fica para nós também esse recado de bom ânimo e atenção. Atenção. E que não é fácil, porque a gente se depara, tem coisas que nos tiram. Por exemplo, de repente chega uma notícia que nos desagrada muito, né? E aí você olha aquilo, de repente, daqui a pouco você está com uma raiva muito grande. Pronto, a raiva já foi o suficiente para abrir a porteira e a gente entrar em sintonia, essas entidades desestruturar totalmente a gente. E principalmente quando nós nos arvoramos ao trabalho da reforma íntima e que nos predispomos ao trabalho com Cristo, aí é que fica mais complicado mesmo. A nossa atenção tem que ser muito mais redobrada. Porque é como se eles ficassem, às vezes, ali só de tocaia, só aguardando. Agora, ela desequilibrou, agora a gente consegue. Vai lá e desestrutura tudo. É uma coisinha, então a gente tem que estar muito vigilante. E aqui, mais uma vez, a população espiritual é maior do que a população encarnada. Quando a gente está andando na rua, a gente não se depara só com os desencarnados, a gente também se depara com os encarnados. Quando está essas festas barulhentas, esses excessos, também tem desencarnado. Ninguém está isolado em lugar nenhum. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma, surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres, né, às sugestões do bondoso orientador. Mesmo porque asseverara ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais,
que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera, notando a nossa admiração. Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Dentro dessa casinha simples, ali eles vão conseguir respirar melhor. Ali naquela casinha tem uma vibração melhor, onde eles poderão ali se recuperar. Eles que a gente fala, o André e qual é o nome do... O Vicente, né? São os 2 médicos que foram aqui na Terra, né? Então eles poderão se recuperar. Já o nosso querido Aniceto, esse já sabe lidar com tudo isso. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo oportunidade para indagações. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples, e estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Deve ser algo assim, né? Oi, chegaram! Isso é uma coisa legal, né? Que significava tudo aquilo? De outras vezes, visitara a minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Que legal! Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Você sabe que os espíritos, eles não precisam que abra a porta, eles passam. E esse ele abre a porta para eles entrarem. Olha que interessante. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas, fechadas, não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então a casa ela tinha uma proteção vibratória que impedia a entrada dos espíritos. O André é o espírito superior? Não. Talvez Aniceto pudesse passar. André e Vicente não. Isso tudo é para proteger a instituição, porque essa instituição está no planeta, aonde nós temos uma população enorme de espíritos em torno. Aí a gente pergunta, será que a nossa casa tem essa proteção vibratória? Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Disse a indicar-nos carinhoso: aqui, meu caro Isidoro, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Exclamou Isidoro. Muito bem, muito bem. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem! E falaram isso abraçando-os, e acrescentou hospitaleiro: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez, diz André, que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Vamos agora entender. Isidoro é o responsável por essa instituição no mundo espiritual. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos. Quantas pessoas aí, gente? Já? 5 filhos, olha lá. 7 e 5 anos aproximadamente. E, como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Então, uma casa simples, com 5 filhos e essa senhora.
e essas entidades aí iluminadas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: Temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Ou seja, o esposo desencarnou, era um trabalhador cristão, e agora ele, no mundo espiritual, continua ali como trabalhador da instituição e ali próximo dos filhos e da esposa. Gente, isso é bom demais, olha. Mas não é como um obsessor, é como um trabalhador. E nós vamos entender a presença dele. Por quê? Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Ela ainda por cima era média, ela conseguia perceber a presença. Ou seja, ela não sofria de solidão nunca, né? Isidoro tá aqui, meu velho, né? Tem aí outros corações trabalhando. Oh, coisa linda, né, gente? Nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora, de modo direto. Então a gente percebe que, apesar da vidência, de ser médio-vidente, não há permissão divina para ela enxergar tudo. E ele só enxerga a 20ª parte. Pega o todo, divide 20 partes, ela só enxerga a 20ª parte, ou seja, 20% de tudo que acontece, para não prejudicá-la. Então, quando você fala, a gente fala em médio-vidente, a gente acha que enxerga tudo. Não, gente, só o que Deus permite. A essa altura, o Isidoro, que é o esposo dela, o seu Isidoro, nos indicou a pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Então, ele falou que tem camas, lençóis, rede para descansar. O que tem dentro desse salão? Alçamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em o quê? Conversação edificante. Então, quando a gente conversa, leseira, constantemente, palavreados chulos, pornografias, agressividade, isso nos cansa, isso nos deprime, isso faz com que a gente gaste energia. Mas quando a conversa é edificante, isso nos renova. Porque é aquilo, o fato de nós estarmos encarnada, isso não descaracteriza a nossa essência de espírito. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Então a gente percebe que eles têm uma sala próxima, assim, junto com a casa deles, e aonde ali, acredito que parece ser um centro espírita onde atenda pessoas. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé.
tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Só para a gente, galhardamente é bravura, tá? Bravamente. E altruísmo é aquele que faz o bem. Então, olha só, graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Porque a gente acha que fazer o bem é quando tudo está bem. Não, fazer o bem é quando as coisas estão difíceis. E aí você continua fazendo o bem também. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera, ou seja, desencarnou faz pouco tempo. E, contudo, graças a esse movimento da esposa de fazer o bem e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continua estreitamente unidos. Então, não era apenas uma ligação física entre os dois. Havia um vínculo entre ambos espiritual. Tanto é que os dois saíram da colônia Nosso Lar para esse trabalho. Continua estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância raríssimo, casamento desse aqui é raro. E Carla, quando os espíritos dizem raro, Aramita, é raro mesmo. Tá, meus irmãos? Então não pensa, o fofo quando desencarna, é a fofa quando desencarna. Eu só lembro do Nosso Lar. Estava aqui iniciando a Segunda Guerra Mundial e uma fofa no mundo espiritual desesperada, porque o marido dela ia morrer, ela não queria reencontrar ele de jeito nenhum. Então a grande maioria é nesse nível. Por isso que ele usou o termo, dada esta circunstância invulgar, ou seja, rara, as autoridades de Nosso Lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, porque isso é o que? Raro. Pai devotado, sentinela vigilante, trabalhador fiel. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou. Sim, amigo, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atender eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. E quando a gente lê isso aqui, a gente vai ficando moado, porque a gente pensa assim, quantas casas são oferecidas a estes irmãos? As nossas casas são barulhentas, músicas absurdas, conversas medíocres, sabe? Falta de respeito. Meu Deus, oração então nem se fala, não temos o hábito da oração em família, de reunir e falar de Jesus, não tem. Assim eu fico às vezes eu fico sempre muito feliz pela oportunidade do Evangelho no Lar, porque a gente faz hoje o Evangelho no Lar com uma multidão, né, de irmãos e irmãs e várias casas naquele momento, juntos em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil, né? Pessoas ali unidas, e a gente vê aquele número que estão ali sintonizados,
pelo YouTube, assistindo o Evangelho no Lar, que é a nossa live todos os domingos, tem também o pessoal que acompanha pelas rádios, a Rádio Espírita do Paraná e a Rádio de Estudos de Manaus, a Rádio de Manaus de Estudos Espíritas. Uma vez o nosso amigo Roger falou que tem mais de 600 pessoas que assistem na hora, sintonizado pela Rádio Espírita do Paraná. Então a gente vai somando aí, olha o número de residências que no domingo, você sabe que existia uma tese aí da depressão do domingo. É o número de pessoas que ficavam entristecidas no domingo, só no domingo. E hoje a gente vê algumas pessoas realmente comentar, nossa, como o domingo ficou diferente, nossa, como é bom. E eu acho que a espiritualidade escolheu realmente um bom dia, o domingo, finalzinho da noite, para que a gente... A tua filha tem essa tristeza? Olha aí, melhorou, né? Então a gente vê, e aí eu fico muito feliz. É uma hora com uma conversa edificante, né? E que bom quando consegue reunir a família. Às vezes a gente vê o número de família. Tô com a mamãe, o papai, o irmão. Tô com a vovó, tá todo mundo ali na sala assistindo. Isso é muito bom. É uma luz dentro da nossa casa. Porque existe um número de desencarnados. E à medida que a gente vai tomando uma seriedade em torno disso, uma responsabilidade... Por exemplo, se eu sou ainda aquela que assisto deitado, saculejando o pé, eu não estou levando muito a sério. Mas eu sou daquele que abro a TV, que ligo, que me sento, que organizo para fazer o Evangelho no Lar. Os espíritos que estão dentro da tua casa irão também assistir. Daqui a pouco outros serão convidados. E aí a tua casa passa a ser um ponto desse de luz, que é muito raro, gente. Não tem. Porque a grande maioria das casas não tem absolutamente nenhum comprometimento com a espiritualidade. Foi bom o nosso estudo? Lições simples e diretas para aprender, né? Então, hoje, quando a gente andar na rua, vamos lembrar do que estudamos hoje. Eu acho que uma coisa importante também é que fez com todas essas famílias, né, das pessoas que participam também de cultivar o Evangelho no Lar, né? Que muitas também famílias que não faziam, né? De repente aí aproveitaram a oportunidade e começaram a exercitar o Evangelho no Lar através do Evangelho do domingo, né? Exatamente, foi uma forma de unir, né? De unir. Juntos, Isso. Um dá força para o outro. Fora os grupos de estudo do canal. Fora os grupos de estudo, é verdade. E assim vamos nós trabalhando. Foi bom, gente? Alguma colocação? Não? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por isso o termo que ele usa aqui é abraçados. Porque o espírito, ele não entra no corpo do outro. Isso não existe. É um acoplamento do organismo, perispírito a perispírito, né? Então, por isso essa sensação de acoplar, eu acho que essa é a palavra, mas não entrar. O fato de você ser espírito, isso não te dá certeza que tu vai ver todos os espíritos. Buscar realmente essa fortaleza mental. No dia a dia, constantemente, porque olha, gente, às vezes é uma coisinha só que a gente dá a guarida e essa porta se arreganha de um jeito, se abre de um jeito que esses espíritos aproveitam e desestrutura totalmente a nossa vida.
Quando a gente está andando na rua, a gente não se depara só com os desencarnados, a gente também se depara com os encarnados. Quando a gente está nessas festas barulhentas, esses excessos, também tem desencarnado. Ninguém está isolado em lugar nenhum. Então, quando a gente conversa, leseira, constantemente, palavreados chulos, pornografias, agressividade, isso nos cansa, isso nos deprime, isso faz com que a gente gaste energia. Mas quando a conversa é edificante, isso nos renova. Porque é aquilo, o fato de nós estarmos encarnadas, isso não descaracteriza a nossa essência de espírito. Porque a gente acha que fazer o bem é quando tudo está bem. Não, fazer o bem é quando as coisas estão difíceis. E aí você continua fazendo o bem também. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa querida amiga Narumi, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Deus, nosso Pai, sol de amor que aquece os nossos corações, dá-nos, Senhor, fortaleza, força para o bom combate. Ajuda-nos, Senhor, a estar fortalecido nos verdadeiros campos de batalhas que somos nós mesmos. Como Emmanuel diz, a única vitória que não se altera é o nosso aperfeiçoamento individual. Senhor, te agradecemos, Pai, por essas lições que iluminam as nossas consciências. Ainda encarnados, nos dá a oportunidade de aprender sobre o mundo espiritual. Oportunidades essas, Senhor, que não podemos deixar passar. Nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a viver esses ensinamentos, a senti-los no nosso dia a dia, nas horas de dores, nas horas de dificuldade. Obrigada, Senhor, por tanta misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a estar contigo, com a mente em Ti, a fazer a nossa reforma íntima, porque estamos cansados, Senhor, do caminho que temos levado há tanto tempo. Não nos deixe, Senhor, padecer nas tentações. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja.